Nessa aula vamos falar sobre o conjunto dos números naturais, que nada mais é que o conjunto dos números que a gente usa para contar, incluindo o zero. Todo grande conjunto numérico ele é representado por uma letra maiúscula e nessa letra é acrescentado um traço a mais. Até aqui, o conjunto dos números naturais ele é representado pela letra N e tem um tracinho a mais para destacar de outros conjuntos numéricos quaisquer. Então, o conjunto dos números naturais começa com zero, né? É o menor número natural. E aí, para a gente determinar o próximo número, você vai acrescentar uma unidade. 0 mais 1 é 1, mais 1, 2, 2 mais 1, 3, e assim sucessivamente. A reticências aqui, ela significa que esse conjunto ele é infinito. Uma coisa importante nos conjuntos é quando ele vem com o asterisco, o zero ele sai do conjunto, tá bom? Então ele exclui, o asterisco exclui o zero do conjunto. Então se o conjunto n asterisco é a mesma coisa que o n menos o elemento zero. Logo, ficaria assim, n asterisco é 1, 2, 3, 4, 5 e aí sucessivamente até o infinito. A gente precisa se acostumar com alguns termos que existem na matemática. E nos números naturais, um deles é números naturais consecutivos, que são aqueles números que estão em uma sequência de dois ou mais vizinhos. Então, se você pega uma sequência de dois vizinhos ou até mais, né, a gente considera aquela sequência de números naturais consecutivos. Por exemplo, se eu pegasse aqui essa sequência 7, 8, 9 e 10, são números naturais consecutivos. Por quê? São vizinhos que estão na sequência, né? Um exemplo poderia ser 33 e 34, 215 e 216. Já que estamos falando dos números naturais vizinhos, vamos falar sobre esses dois aqui, o sucessor e o antecessor. Sucessor é aquele número que vem depois, é o vizinho que vem logo depois. Para a gente determinar o sucessor de um número qualquer, a gente acrescenta uma unidade. Por exemplo, quem é o sucessor de 27? Eu faço o quê? 27 mais 1, 28. 28 é o sucessor de 27. Antecessor é, como já diz o nome também, né, é o que vem antes. Para eu determinar o antecessor de um número, eu faço o quê? Eu subtraio uma unidade. Então, se eu for determinar o antecessor de 27, faço 27 menos 1, 26. Agora vamos comparar os números naturais. Primeiro, eu representei alguns deles numa reta dos números naturais. Essa reta ela começa com 0, é igualmente espaçada uma unidade de um número para o outro e ela é infinita, embora eu representei apenas até o elemento 6. Para a gente comparar, de início a gente vai usar esses três símbolos aqui que são os principais. Esse aqui é o que geralmente a gente mais usa, igual, né? Maior que, quando a abertura é voltada para a esquerda, menor que, quando a abertura é voltada para a direita. Vamos completar esses pares de números aqui com um desses três símbolos, 18 e 31. Quem é maior? 31. Né? Então uma dica aqui, ó, se esquecerem, né? Quando a gente esquece qual é o maior, qual é o menor, se o maior é abertura para a esquerda ou para a direita, a gente pensa assim, a abertura é voltada para o número maior, tá bom? Então sempre nesses símbolos maior e menor, coloquem a abertura do sinal voltada sempre para o número maior. Então, 18 e 31. Quem é o maior? 31. Então a abertura fica voltada para o 31. Como é que eu leio isso? 18 é menor que 31. 14 e 11. 14 é maior que 11. Né? Então a abertura fica para o 14. 14 é maior que 11. 3.085, 3.100. A abertura fica para o maior é o 3.100. 0 e 6. 6 é maior que 0. Tá aí. 72 e 72. Nesse caso agora, eles são iguais. Uma coisa importante, gente. Na reta dos números naturais, o número da direita é sempre maior do que o número da esquerda. Por quê? Porque é uma reta crescente. Crescente para a direita, onde está indicando aqui a seta. A seta indica o sentido crescente desse eixo, dessa reta.
Então sempre o número da direita vai ser maior do que o número da esquerda. E agora vamos falar sobre o sistema de numeração decimal, que é um sistema que usa 10 símbolos, ou melhor, 10 algarismos, que são esses aqui, do 0 ao 9. Com esses 10 algarismos podemos formar qualquer número. O número de algarismos, 10 algarismos, foram escolhidos pela quantidade de dedos das mãos. Todo número natural ele é organizado em ordem e classe. A gente lê os números da esquerda para a direita, mas a gente classifica as ordens e as classes dos números da direita para a esquerda. Ao contrário. As classes dos números são aqueles grupos de 3 algarismos. Então a gente vai contando da direita para a esquerda, né? A cada grupo de 3 algarismos é uma classe. Então a primeira classe é a classe simples. A segunda classe é a classe dos milhares. Depois a terceira é a classe dos milhões, classe dos bilhões, trilhões, né? E assim sucessivamente. Já as ordens, elas são classificadas por cada algarismo. Então, da direita para a esquerda novamente. Então, primeira ordem, segunda ordem, terceira, quarta, quinta. Porém, cada ordem tem uma outra denominação, inclusive até mais usada. Na classe simples, as 3 ordens vão ficar unidade, dezena e centena. Na classe dos milhares, a gente vai seguir a mesma coisa, unidade, dezena e centena, porém acrescentando milhar no final. Então, unidade de milhar, o M representa milhar, tá bom? Dezena de milhar, centena de milhar. A próxima classe, que é a classe dos milhões, a gente fala unidade de milhão. Milhão, para diferenciar de milhar, é um M maiúsculo e um I minúsculo. Então, MI quer dizer milhão. Então, unidade de milhão, dezena de milhão e centena de milhão. A próxima ordem, que é a quarta, a ordem dos bilhões. Bilhão representado por B maiúsculo e um I minúsculo. Unidade de bilhão, dezena de bilhão, centena de bilhão. E assim sucessivamente. Nesse exemplo aqui, para fazermos a leitura desse número, é interessante separarmos ele em classes. Para lembrar, classes são aqueles grupos de 3 algarismos, contando sempre da direita para a esquerda. Então eu conto 3 algarismos, coloco um pontinho, né? Esse ponto aí a gente separa, facilita para ler os números, né? Então mais 3 algarismos, outro ponto, e assim vai. A última classe, não necessariamente ela tem que ter os 3 algarismos, ela pode ser incompleta, tá bom? Então, ela pode ter os 3, pode ter apenas 2, que é esse exemplo aqui, pode ter apenas 1. Agora, dessa forma, facilita a leitura do número. Por quê? Agora que eu já sei que aqui é classe simples, eu apenas leio esses 3 algarismos juntos. Depois eu passo para a classe dos milhares e acrescento a palavra 1000 no final e esse milhão. Agora vem 35 milhões 802 mil 427. Para decompormos esse número, a gente faz da seguinte forma. Para facilitar, eu aproveitei a tabela e coloquei esses algarismos aqui, cada uma na direção de uma ordem dessa aqui. Fica da seguinte forma. Agora a gente decompõe sempre da esquerda para a direita. Aqui são 3 dezenas de milhão. 5 unidades de milhão. Agora aqui a próxima classe, né, dos milhares. 8 centenas de milhar. Gente, o 0 indica que naquela ordem não tem nenhuma unidade. Ou melhor, né, tem 0 dezenas de milhar. Quando tiver 0, a gente não precisa representar, a gente pode pular. Então, voltando aqui, 8 centenas de milhar, 2 unidades de milhar. Agora a classe simples, né? 4 centenas, 2 dezenas e 7 unidades. Aproveitando esse exemplo, esse número, vamos falar sobre valor absoluto e valor relativo de um algarismo no número. O valor absoluto de um algarismo no número é o valor dele mesmo. Eu escolhi alguns algarismos aqui, 4, nesse número, escolhi o algarismo 5, o 7
e o zero. O valor absoluto é o valor do próprio algarismo, independente de onde ele esteja, independente de sua posição. Então, o valor absoluto do 4 é 4, do 5 é 5, do 7 é 7 e do 0 também é 0. Agora o valor relativo ele depende da posição do algarismo no número. Por isso o sistema decimal é um sistema posicional, porque o valor do algarismo depende da posição que ele se encontra no número, o valor relativo. Então o valor relativo do algarismo 4 nesse número é 400. Na posição que ele está, ele vale 400. Tem uma forma melhor até de a gente encontrar o valor relativo. A gente observa quantos algarismos estão à sua direita. Então, à direita do 4 tem 2 algarismos. Então, a quantidade de algarismos eu acrescento em zeros. 2 zeros. 400. O algarismo 5. Okay. Quantos algarismos estão à sua direita? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu coloco 5, seguido de 6 zeros. 5, 6. E aí, 5 milhões. O algarismo 7, o valor relativo dele, né, se eu observar aqui, eu não tenho algarismo nenhum à direita. Então, nesse caso, o valor relativo dele também é 7. E o valor relativo do algarismo 0, independente da posição que ele ocupe no número, sempre vai ser 0. Gente, eu alterei aqui a cor do algarismo 2. Um eu coloquei de azul, o outro de vermelho. Para quê? Para a gente agora observar o valor relativo de cada um deles. Então vamos ver o valor relativo do algarismo 2, vermelho. Aqui. Tem quantos algarismos à sua direita? 1. Então, eu vou colocar apenas um zero. E aí forma o número 20. Né? Esse é o valor relativo do 2, que está de vermelho. O 2, azul, tem 3 algarismos à sua direita. Então eu vou colocar 3 zeros. O valor relativo dele é 2000. Uma observação importante em relação ao sistema de numeração decimal é que cada unidade de uma ordem equivale a 10 unidades da ordem anterior. Aqui, uma centena equivale a 10 dezenas. Uma dezena equivale a 10 unidades. Então, gente, nessa aula nós falamos sobre o conjunto dos números naturais, sistema de numeração decimal, e vamos parar por aqui. Fiquem com Deus e até mais.